Olá! Vamos falar hoje das pessoas quietas, as pessoas que são vistas como tímidas, e esse vai ser justamente um dos assuntos. A forma errada que algumas pessoas quietas é vista pelos outros, algumas interpretações que não batem muito com a realidade. E normalmente eu faço aqui no canal alguns vídeos sobre pessoas tímidas, sobre fobia social, focando esse lado, né, de como deixar de ser tímido, como trabalhar esse tipo de coisa. Hoje a gente vai por um outro caminho, de ver até como ser um pouco mais quieto, que tem gente que sente falta disso. Tem gente que fala, pô, mas por que eu tô falando mais que a boca? Por que eu não me dou um tempo aqui antes de me colocar, antes de fazer, antes de me manifestar aqui diante das pessoas? E sim, pode ser muito bom e é bastante legal. Normalmente a pessoa que é muito inquieta, ela sente falta desse mundo interno mais elaborado que a pessoa quieta tem. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Você pode, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, quem sabe mudar alguma coisa em você. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande e o link aqui pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, região da Avenida Paulista para o presencial, né? Enfim. Então, vamos lá. Não esquecendo, que eu sempre esqueço, eu sei que você sabe, mas que é importante para o canal, mas eu esqueço de falar, é importante você deixar seu like, é importante você se inscrever, é importante você deixar um comentário, você contar aí o que você pensou, o que você achou disso, né? É legal, as pessoas têm conversas interessantes, às vezes eu não consigo acompanhar tudo, mas as pessoas trocam ideias aqui nos comentários e fica uma coisa bem rica, bem interessante. Então vamos lá. Você pode querer entender, né, essa pessoa quieta da sua vida, o que passa na cabeça dela, por que ele é assim, o que está acontecendo, porque normalmente essa pessoa ela é mais misteriosa. Ou pode ser você, essa pessoa aí considerada pelos seus, né, conhecidos como a pessoa misteriosa do pedaço. Nesse caso pode ser interessante até você dar uma pensadinha aqui, uma observada no que pensam de você. Então, vamos lá, primeiro item. Normalmente as pessoas acham que a pessoa quieta, ela é tímida. Não necessariamente. São características. Ser quieto é uma característica do tímido, mas nem todo quieto é tímido, né? E nem sofre de fobia social. Não é um sofrimento, não é um transtorno. Para ele não é desconfortável, para ele não causa nenhum prejuízo. Então, ele é só uma pessoa quieta, que normalmente ela é uma pessoa que gosta de não chamar atenção, né? Ou melhor, não gosta de chamar atenção, gosta de estar lá com seus próprios pensamentos, com as suas observações do mundo. Ela gosta de socializar, ela gosta de estar com as pessoas, gosta de ouvir. Ela não sente necessidade de fuga quando ela está diante de pessoas. Ela se sente confortável, para ela é legal também. Está sozinha, está com outras pessoas. São momentos interessantes que ela curte. Só que ela prefere ouvir mais do que falar, ela prefere captar mais do ambiente as informações do que sair falando, do que soltando coisas, né? São pessoas que gostam de refletir o que acontece no entorno dela, o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa vai, com quem que ela tá, por que ela falou aquilo, e gosta de refletir também o que aconteceu com ela, né? Aquilo que aconteceu comigo há tempo atrás, ó, teve tal reflexo, teve tal consequência, e agora eu me modifiquei por conta daquele acontecido, ou para melhor ou para pior, né? Ou foram experiências boas que acrescentaram, ou, né, outras que deixaram algumas marcas, mas ela gosta de fazer essa autoobservação de como ela é, de como o mundo é, né? Outro ponto interessante é que normalmente a pessoa mais quieta, ela é vista como honesta, como sincera, né? Fala pouco, então quando fala, ela sabe o que está falando, mas eu não acredito, né, que alguém pode garantir essa característica, né, de que só porque ele é quieto, ele é honesto, ele é sincero. Porque a sinceridade, a honestidade vem do caráter da pessoa, e caráter depende de muita coisa, não só de uma característica de como a pessoa se expressa socialmente. Caráter depende do quanto que ela considera que ela
pode fazer coisas que prejudicam as outras pessoas, que ela tem direito de fazer coisas que prejudicam as outras pessoas, do que de uma característica dela, né? Mas há essa impressão de ser uma pessoa mais compenetrada, ela é vista, as pessoas olham para ela e vê que ela é uma pessoa mais compenetrada, costuma ser bastante positivo, né? Quem vê uma pessoa quieta, normalmente tem uma impressão de ser uma pessoa mais séria, de ser uma pessoa mais, né? Mas sim, alguns aspectos sim, como ser uma pessoa mais seletiva, por exemplo, ela costuma ter menos amigos, mas esses amigos são mais significativos. Então pode ser que com essas poucas pessoas, elas têm realmente um relacionamento mais sincero, mais honesto. Você não consegue se manter uma amizade por muito tempo se você não for honesta com a pessoa. E esse amigo acaba espalhando a notícia, né, de que essa pessoa, ela é super honesta, né? A gente não pode afirmar que é uma característica que vai ter com todo mundo, porque depende de muito mais coisa. Mas enfim, um outro ponto, ser quieto também não significa que a pessoa é depressiva. E muitas coisas dá essa impressão, né? Ser quieto pode ser uma característica de alguns depressivos, mas nem todos. De vez em quando a gente fica sabendo de repente, famosos, aquele ator que fez o Máscara. Se você lembrar do nome dele, me conta, porque toda vez que eu tô aqui tentando lembrar o nome, vou lembrar a hora que eu desligo a câmera, aí eu lembro. Mas enfim, Jim Carrey, lembrei agora. Esse ator que só faz comédia, que você vê ele super agitado, falante, rindo, de repente a gente descobre que ele tem depressão, daí você fala, poxa, né, não era uma pessoa quieta? Não, né? Mas algumas vezes sim, mas as pessoas têm essa tendência, se você é muito quieto, se você está muito na sua, você não está bem, né? As pessoas já ficam preocupadas com você, os amigos, os parentes já acham que você precisa de ajuda, já quer te dar conselho, e a pessoa quieta só está ouvindo, falando obrigada, né, pela consideração, obrigada pela preocupação, mas tô bem pra caramba. E às vezes as pessoas nem acreditam, como assim você tá bem, você continua quieto? Não significa, o sentimento dela, o estado emocional não tem essa correspondência, né, só porque ela tá quieta. Outra característica, uma pessoa quieta pode ser muito cansativo, né? Tá em lugar com muito estímulo, com muita gente, com multidão, principalmente se essas pessoas estão ali requerendo muito a participação dela, né? Chama para conversar, chama para dançar, e às vezes esse monte de estímulo, de barulho, de pessoas falando, de pessoas pedindo, pode ser muito cansativo para a pessoa que tem essa característica, esse gosto de ser mais quieta, né? Ela sente que elas recarregam as energias quando elas estão sozinhas, quando elas estão no momento de paz. Então, se ela ficar num momento muito longo, por muito tempo, de descarregar a energia, ela vai sentir muito cansada, né? Vai precisar do silêncio dela. Normalmente, a pessoa quieta, ela é curiosa e bastante independente. Ela gosta de tocar a vida dela, saber o que vai acontecer, porque é ela que está fazendo a coisa acontecer. Ela gosta de estar no controle dela, não dos outros. Ela não quer saber de controlar os outros, não. Né? As outras pessoas não é uma pessoa má que quer, não, ela quer se controlar, ela quer ter sua vida sob controle. E normalmente ela gosta muito de saber o que vai acontecer. Nós vamos viajar, tá? Que caminho que a gente vai fazer? Quanto tempo que vai demorar essa viagem? Vai ter alguma parada no meio da viagem? Enfim, ela gosta de saber, né, como é que vai ser. Não é nem por medo, nem por nada, você gosta de saber como é que vai ser. Gosta de programar. Ah, pera lá, você não está programando uma parada, você programou uma parada para depois de 20 minutos de viagem, depois vai ficar 3 horas sem ter. Será que se a gente não fizer um outro caminho com outra possibilidade? Não vai? Então, esse planejamento, esse estudo costuma ser mais interessante para a pessoa mais quieta. E normalmente são pessoas que não ficam entediadas, por mais que dê a impressão que a pessoa está quietinha no canto dela, está de saco cheio da vida, está morrendo de tédio, normalmente não. Normalmente se fica entediada é mais raro, né? Porque ela consegue tanto ser ótima companhia para ela mesma, como consegue aproveitar muito bem o pouco de estímulo que tem. Se ela estiver conversando com uma pessoa e às vezes essa pessoa pode ter a impressão de que o quieto está entediado, porque ele está ali quieto, ouvindo, mas o que ele está fazendo é a escuta ativa. Ele está dando espaço para outra pessoa contar, falar,
detalhar mais, encontrar. Às vezes a pessoa, enquanto está contando uma coisa, está pensando sobre a coisa e consegue refletir. Isso tem a ver com terapia. Muitas vezes o terapeuta ela dá aquele momento para a pessoa continuar falando, porque ele percebe que a pessoa está fazendo elaborações ali que não tinha tempo de fazer em outros momentos. E depois ele vai aproveitar esse conteúdo para, né, destrinchar, para se aprofundar mais. Mas tem aqueles momentos que eu falo assim, eu vou deixar porque está produtivo essa pessoa aqui falando. Então, normalmente a pessoa mais quieta, ela tem esse momento de pensar no que a outra pessoa está falando, ela está se ocupando da outra pessoa, mesmo que você olhando de fora é só uma pessoa quieta ali ouvindo a outra. E normalmente são pessoas que se conhecem mais, ou se nem tanto no começo da vida, mas mais lá para a meia idade em diante, mais comum da pessoa se entender mais, se aceitar mais, ser menos crítica consigo mesmo, né? Liga menos porque os outros estão pensando, porque os outros estão achando, conselhos, faz isso, faz aquilo, tá bom, vou ouvir, mas eu só vou fazer mesmo se eu chegar numa conclusão que isso realmente é legal. E muitas vezes ela até se diverte quando ela abre a boca para falar uma coisa ou faz uma coisa que ninguém espera, porque ele tem um tempo grande dela com ela mesma, né? Então acaba se expressando menos e às vezes até acaba assustando as outras pessoas porque elas não sabem. Assustando não, deixando assim um pezinho atrás, assim, não sei o que essa pessoa pensa, ela é tão quieta, né? Fala tão pouco e coloca para fora tão pouco. E às vezes ela espanta, a pessoa fala assim, não, pera lá, como assim? Você tem essa ideia? Você é a favor desse político? Você é a favor dessa atitude, desse tipo de coisa? E ela acha ótimo, fala sim, né? Só que os outros não tiveram muito material para perceber isso antes dela falar. E agora, tem aquelas pessoas que, como eu falei lá no começo, que falam assim, eu podia ser mais quieta. Tem lá suas vantagens. Como é que eu faço? É o que nós vamos falar agora. Por que desenvolver a quietude em você mesmo? Porque esse mundo da gente é agitado pra caramba. Muita distração, muita coisa acontecendo, muita tela. E eu tô falando para quem tá aqui, se não tá vendo, tá ouvindo. Que às vezes eu faço isso, né? Boto o YouTube só para eu ouvir enquanto tô fazendo outras coisas e lá vem aquele monte de estímulo. Então é interessante a pessoa rever alguns momentos para ela ficar mais com ela mesma, ficar mais quieta, reduzir o ritmo do cérebro para ele funcionar melhor. E pode ter benefícios bem interessantes para a saúde mental, para a saúde emocional. Então, vamos falar de alguns aspectos importantes do poder da quietude. Um é o autoconhecimento, né? Quanto mais tempo você se dá para você observar seus pensamentos e observar as consequências das coisas que acontecem com você, que reflexo tem com você, mais você vai se conhecendo, né? Vai fazendo essa autoanálise. E se você se permitir ficar em silêncio, né? Você pode ter acesso a esses pensamentos mais profundos que você não estava nem se dando conta que eles existem, né? E entender as suas emoções te dá mais perspectiva sobre a vida, sobre o teu cotidiano, sobre o teu modo de funcionar. E não precisa ser, pode até ser, tem gente que gosta de fazer meditação, tem gente que acha que meditação é muito difícil, nossa, parar, não pensar em nada, aquilo é um sofrimento. Não pode ser sofrimento, se você está fazendo sofrer, para. Só se dê algum tempo de ficar sentada, olhando para cima, olhando para um ponto, ou só de observar o seu pensamento, deixa eu só ficar quieta, deixa eu ver o que vem na cabeça. Né? Veio a lista do mercado, veio aquilo que aconteceu. Só observa o pensamento e deixa ele passar. Combina com você mesmo. Eu vou deixar ele passar. Vou deixar minha cabeça continuar aqui na paz. Você vai ver como é interessante. E como é difícil, né? Não é fácil, não. Mas você vai treinando, vai conseguindo sim. Mas como eu falei, faz sem sofrer. É difícil, está sofrendo? Para, vai fazer outra coisa, depois volta. Aproveita aqueles pequenos momentos. Você está sentado no ônibus, voltando para casa. Para que ouvir música? Para que ouvir alguma coisa nesse momento? Você pode só prestar atenção em você mesmo. Enfim, redução de estresse, né? Óbvio, se você se treina para esses momentos de silêncio, permite que sua cabeça funcione num ritmo mais lento, o relaxamento é automático. Foco e clareza mental. Você vai se desconectar do ruído externo do que vem acontecendo e isso te dá chance e oportunidade para você se focar no que realmente é mais importante e até de você perceber o que é importante, definir o que é importante, porque senão a gente não consegue nem fazer isso.
Fortalecimento da resiliência. Você consegue também encontrar força para lidar com as dificuldades, porque você acaba se conhecendo e você descobre que você tem mais força do que você imaginava. Tenha certeza. Melhoria nas relações. Sabe aquela coisa da escuta ativa que eu acabei de falar? De você se dar o momento ali de só ouvir a outra pessoa. Você vai tornar as suas interações com as outras pessoas mais significativas. E um outro detalhe, se permitir os silêncios. Sabe quando você está conversando com alguém, de repente tem aquele momento de silêncio, fica quieto e alguém sempre fica ali angustiado. Não, preciso preencher esse momento, não precisa não. Deixa aquele momento quieto acontecer. Você só está respirando, você só está existindo e está ótimo, né? Não ficar naquela angústia de não ter momento de silêncio. Criação de espaço mental, essa quietude, né, te dá essa possibilidade de você ser mais criativo, de você ter mais espaço para pensar coisas diferentes, para você ter uma ideia que você ainda não teve com relação à solução de um problema. E a solução de problema pode ser desde um problema simples, tá? De como você vai organizar a tua gaveta, a como você vai resolver o problema na empresa que você trabalha, com um amigo que está com um grande problema, enfim, qualquer um. E autocontrole, você treinando essa quietude a ficar com você mesmo, você vai reagindo de uma forma mais equilibrada no que é desafiador na tua vida. Você vai conseguindo parar, pensar, antes de chegar numa conclusão, antes de ter uma reação, e você vai vai se serenando, vai ficando mais sereno. E melhoria do sono, óbvio, uma mente tranquila. Por isso que dentro do processo de higiene do sono, tem todas aquelas etapas de você desligar a televisão e telas meia hora antes de dormir, de você não fazer exercício imediatamente antes de dormir, de você também ter uma alimentação leve, de você baixar a luz da sua casa. Tem uma série de processos da higiene do sono que é justamente para isso, que é justamente para quietar a tua cabeça, para você conseguir, porque um sono bem dormido te ajuda em tudo. Te ajuda a não engordar exageradamente, porque você precisa desse tempo, teu corpo precisa desse tempo para fazer o metabolismo dele, você precisa desse tempo para descansar, você precisa desse tempo para sonhar, porque o sonhar ele é interessante, que ele tem essa função de reprocessar os seus aprendizados, o que você viu durante o dia, o que você precisa chegar a conclusões, a ideias interessantes. Então, melhorando o sono, é bem possível que... E como eu já falei algumas vezes aqui, mais importante do que você ter um despertador para acordar de manhã é você ter um despertador para te fazer dormir na hora certa. Ter um sono regular de todo dia no mesmo horário acaba sendo muito bom para a sua saúde como um todo. E se você trabalhar o seu corpo e der uma qualidade de vida para ele, você vai ter qualidade de vida mental e emocional também, porque é tudo conectado, é tudo junto. Então pensa nisso, achou interessante? Me conta aqui, que mais de vantagem que você vê em ser uma pessoa mais quieta? Que preconceito que você tem quando você vê uma pessoa muito quieta? Você fala, ah, meu Deus, você fica com dó da pessoa, você acha que ela não está bem, você quer cutucar a pessoa para ela fazer coisas, para ela ser diferente, você fala, não, ela vai ser mais feliz se eu for mexer, se eu for dar atividades para essa pessoa. Te passa isso pela cabeça? Ou você é essa pessoa que tem sempre alguém te cutucando e você tá tão bem ali com você mesmo e aquilo, você fala, não, obrigada. Me conta, o que você achou disso tudo? Obrigada por me assistir.